Nação Santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde eu faço uma live semanal com um resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é com base nas informações do Globo Esporte e do Lucas Mussetti. Após a demissão do Lisca, o Santos definiu seu alvo favorito, que é o BKSS. O BKSS, que é um treinador argentino que estava no Defensa e Justiça da Argentina e antecipou a sua saída no último fim de semana. Então o Santos vê com bons olhos a questão dele estar livre no mercado. Ainda está apenas no interesse, nada oficial, nenhuma conversa. Outra informação que saiu nos portais de notícias é que o Santos conversa com Vanderlei Luxemburgo para fazer a função do executivo de futebol. E ao mesmo tempo, Vanderlei Luxemburgo fez uma contraproposta pedindo que ele assumisse o time como treinador até o fim da temporada e ao mesmo tempo exercesse essa função de executivo. Então, assim, gente, a ideia do Luxemburgo é fazer o que aconteceu com o Felipão no Atlético Paranaense, que o Felipão foi para lá para fazer esse papel de diretor ou executivo de futebol, assumiu por um tempo o time, só que o time acabou indo muito bem e ele foi mantido no cargo de treinador e de executivo. Já no caso do Luxemburgo, ele tem essa ideia de ser o treinador e também o executivo. Só que assim, já começo pontuando uma coisa ruim, que mostra a falta de planejamento de novo do seu Rueda e seu maravilhoso CG. Porque o Luxemburgo, gente, não é muito fã de técnico estrangeiro. Se ele for assumir esse cargo, acho difícil que ele traga algum estrangeiro, tá bom? Pode acontecer de vir. Só estou falando que é estranho você pôr um cara para executivo e um cara que não tem a mesma ideia que você na questão do treinador. Mas vamos seguir em frente aqui. Então eu quero analisar primeiro a questão do Luxemburgo ser o executivo. Lembrando que eu trago o lado bom e o lado ruim de todas as contratações. Luxemburgo como executivo, vejo pelo lado negativo. Ele já foi treinador do Santos em 2009, 2006, 2007, 2004. E além disso, ele teve uma passagem no final dos anos 90 pelo Santos. O lado negativo para mim. O Luxemburgo é um cara difícil de lidar. É um cara que tem o ego lá em cima. Outro lado ruim, que uma dessas vezes que ele foi treinador do Santos, ele foi num time desconhecido lá no Paraná e trouxe um monte de jogador. E ficou meio sem explicação. Então, assim, são duas coisas que eu vejo pelo lado negativo. Agora, o lado positivo dele ser o executivo é o quê? É um treinador que sabe falar com o jogador, é um treinador que deixaria estreito essa comunicação entre os jogadores e diretoria. Também é um treinador que sabe motivar o elenco. E por fim, é um cara que sabe de futebol. Apesar de muitos veículos de informação não respeitarem o Luxemburgo, eu acredito que nesse cargo de executivo, ele pode ir muito bem, por saber do mercado da bola e também saber de futebol. Então, eu gosto dessa ideia do Luxemburgo como executivo. Agora, como treinador, lado negativo, como eu falei, é o ego, mas também na questão de treinador, o que entra? Ele é um treinador casca grossa e das antigas. Ele não alivia. Ele pega pesado em algumas cobranças. Então, assim, o lado negativo do Luxemburgo, treinador, é o seu ego, a sua teimosia. Muitas vezes ele insiste em alguns jogadores que não dá. E por fim, algumas cobranças exageradas. Lado bom dele como treinador, eu gosto do Luxemburgo. Ele merece todo o respeito do mundo. 2004, que foi o ano do último título do Santos,
foi ele, o treinador. Ele é estrategista, assim como ele deu um nó no Atlético Paranaense em 2004, jogando pilha em cima do Eurico, porque o Atlético Paranaense ia dar volta olímpica lá no São Januário. O Eurico ficou pé da vida, fez o Vasco jogar a partida da vida e com isso o Santos assumiu a liderança na penúltima rodada. Além do brasileiro, o Santos com ele ganhou 2 paulistões. Em 2009 ele já pegou um time um pouco mais limitado, não conseguiu fazer muita coisa. Mas o Luxemburgo, repito, eu acho ele bom, eu acho ele estrategista, ok? O que falta nele, no quesito, é um pouco de respaldo da diretoria e a questão do relacionamento com jogadores. Agora, irei para o BKSS como treinador. Lado ruim, é um treinador estrangeiro, eu não apoiaria ele assumir agora. Porque ele assumir agora e adaptar sua filosofia em 12 jogos, acho que é uma ideia arriscada. Isso é um achismo, tá? Não é uma certeza. E outra, o BKSS tem um temperamento igual ou pior que o Sampaoli, certo? Eu vejo no cenário atual que o ideal seria manter o treinador do Sub-20 até terminar a temporada e depois trazer o BKSS. Assim que acabar a temporada, ele senta com o presidente, ó, já estamos acertados, então esse jogador eu não quero, esse eu quero que traz esse jogador específico. Então é esse cenário que eu acho o ideal. Agora, o lado bom do BKSS como treinador é um treinador que já provou ser bom, ofensivo, armar seu time conforme o adversário e, por fim, também é um treinador que consegue fazer o time jogar mesmo não gastando rios de dinheiro. Porque o BKSS conseguiu conquistar uma Recopa Sul-Americana em cima do rival da Barra Funda e levar o Defesa e Justiça ao vice-campeonato argentino, ficando atrás apenas do River Plate do Galhardo. E também nessa temporada que ele foi vice-campeão, ele conseguiu ganhar um jogo dentro do Monumental de virada por 3-2. Então, o BKSS tem um futebol gostoso de se ver, é um futebol legal, um futebol que o torcedor santista irá gostar. Vamos ver se isso sai da teoria e dá certo na prática. Mas eu repito, eu não acho que ele deveria assumir agora. Eu acho que poderia acertar com ele para o ano que vem e agora você pôr um treinador tampão. Bom, gente, tá aí as minhas opiniões sobre o Luxemburgo e o BKSS. Mas independente do que aconteça, vamos torcer para dar certo, se for BKSS, se for Luxemburgo ou se for outro treinador, tá bom? Só também torcer para que esse caso do BKSS não seja apenas uma cortina de fumaça após a demissão do Lisca, tá certo? Bom, o vídeo é esse aí, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.